Por Deus, nós te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Jesus, esse dia do trabalho, dia do trabalhador. Meu Deus, esse 1º de maio, também 1º dia da semana, ajuda, meu Deus, para que possamos compreender, Jesus, que todas as coisas dependem de Ti. Obrigado, meu Pai, por termos a oportunidade de ter um trabalho, Jesus, de amanhecer o nosso dia e termos uma direção. Em meio, meu Deus, a 11 milhões de pessoas desempregadas, pela Tua misericórdia, Jesus, Tu nos alcançaste e nos seguraste, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Também te peço, meu Deus, visita cada família nesta noite. Visita cada pessoa, cada servo, cada serva. Enfim, Jesus, visita os viadutos das cidades, Jesus, os presídios, as delegacias. Visita os hospitais, Senhor. Onde quer que tenha uma pessoa precisando de Ti. Amém, Jesus. Vamos ver a palavra pela nossa irmã Dana. Eu vou ler aqui Apocalipse 3, a versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus Cristo, Deus manda o próprio João escrever e mostra como as coisas de Deus é educado. Como Deus é educado, como Deus é perfeito. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Esta porta que é o nosso coração, ela só abre por um lado. Não é uma porta como a nossa que abre pelo lado de fora e o lado de dentro. Esta porta só abre pelo lado de dentro e a única pessoa que tem a chave sou eu. Nem Jesus abre esta porta. Só eu posso abrir. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Jesus está falando de aliança. Jesus está falando de um novo relacionamento. Talvez Ele queira fazer comigo e contigo. Mas nesta noite eu vou ler uma passagem que está no livro de Josué, no capítulo 24, quando Josué estava bem velhinho, depois do povo tomar posse das suas terras, e Josué estava se despedindo. Era uma transição da época de Josué para a época dos juízes. Josué 24, e o versículo 14 a seguir, 14 ou 15, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram vossos pais, se os deuses que serviram a vossos pais, além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero falar nesta noite de escolha, e quero falar de algumas frases que marcaram alguns homens de Deus, e marcaram algumas pessoas, alguns grandes pensadores. Josué, para mim, ele marcou no final dessa trajetória com esta frase: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a frase de Josué. Alguns homens foram também marcados por essas frases. Sócrates, que morre no ano 399 a.C., conhecido como o pai da filosofia, ele ficou conhecido pela frase: tudo que sei é que nada sei, apesar de, na sua morte, ele desfazer tudo isso, porque ele diz, perante o juízo, que o homem mais sábio da terra era ele, e que, em outras palavras, porque o juiz pergunta para ele: existe alguém mais sábio do que você? Ele diz: um só, que é Deus. Hobbes ficou conhecido pela frase: o homem é o lobo do homem. Isto é, o homem
trabalha, todo o maior investimento da raça humana é em prol de destruir a própria raça humana. Se gasta bilhões de dólares no mundo todo em fabricando armas nucleares, armas bélicas. Então são bilhões que se gasta em cima. Então se encaixa perfeitamente na frase de Hobbes: o homem é o lobo do homem. Sigmund Freud, o judeu, ficou conhecido com o pensamento: o homem é o produto do meio. Isto é, as pessoas, o ciclo de amizade em que eu vivo determina a pessoa que eu sou. Então, a família que eu tenho, a estrutura, eu digo sempre que lá em casa meu pai criou 13 filhos, onde não vimos um palavrões. Com 13 homens dentro de casa, um palavrão dentro de casa não tinha. E nisso daí se confirma o que Freud diz: o homem é o produto do meio. Porque todos eles, graças a Deus, são homens respeitados aonde quer que eles chegam. Exatamente porque o homem é este produto do meio. Então a frase de Freud: Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, aquele que lembra, para quem conhece a história, lembra aquele careca com uma mancha, um sinal bem forte na testa esquerda, do lado da testa esquerda. Quando, naquele processo da KGB, naquele processo de transição, de derrubada da União Soviética, de acabar aquele sistema, foi entrevistado por um jornalista. E o jornalista perguntou se era fácil acabar com aquele regime. E ele ficou conhecido com aquela frase célebre. Ele disse: não é difícil matar um elefante. O difícil é tirá-lo do caminho. Por quê? Porque ele acabou com o sistema. Por que não lembrar do nosso escritor e poeta, e na época presidente, na época da frase, entrevistado sobre o processo democrático que estava se instalando no Brasil, vinha de uma ditadura, e se instalaram, era greve de tudo, era greve de coveiro, era greve de tudo. E um repórter perguntou para ele o que é que ele via, como é que ele estava vendo aquela situação. E o então presidente da época, José Sarney, respondeu: só quem sabe o preço da liberdade é aquele que perdeu. E trazendo para nós, essas frases marcaram épocas, essas frases, Inês tinha alguma coisa nova. Essas frases marcaram épocas, marcaram pessoas e deram algumas visões, algumas determinações. E você? Qual é a sua frase? Qual é a sua frase? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando questionado sobre o porquê não adoraram a besta, ou melhor, aquela imagem de ouro do Nabucodonosor, mas a resposta dele marcou a nossa história. Ele diz ao rei: não te necessitamos te responder sobre este negócio. E qual é a nossa frase como cristão? Qual é a nossa frase como cristão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse em João 8, 32 e 36: conhecereis a verdade vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escritor aos Hebreus, no capítulo 37, capítulo 10, o versículo 37 e 38, diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Há uns 20 anos atrás, eu escrevi uma frase que marca a minha vida. A frase que eu escrevi é: o homem não deixa de existir quando morre, mas quando deixa de pensar. Porque para mim o existir
É diferente. Vamos falar. Um colega meu perguntou se estava, uma certa feita, se eu estava me referindo ao que Descartes fala. Não. Descartes fala o seguinte: eu penso, logo existo. O existir como ser humano, ocupando apenas um espaço. É o que Descartes fala nessa frase. Mas quando eu falo que o homem não deixa de existir quando morre, mas quando deixa de pensar, é que eu não quero apenas fazer parte de um sistema. Eu quero ser parte dele. Uma coisa é você fazer parte, e outra coisa é você fazer parte dele. Precisamos entender isso, que Jesus nos chamou para marcar a história. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Jesus nos chamou para... Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Não importa o que as pessoas pensam de mim e de ti, a meu e ao teu respeito. Você tem que ter uma preocupação, esta preocupação que esteve permeando a família de Josué. Josué toma decisões hoje, porque ele diz: porém, eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser, irmãos, a nossa atitude de fé e coragem. Precisamos ter uma vida digna, irrepreensível diante de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar nem tirar nada. Mas qual é a frase que está marcando a minha e a tua vida? A minha eu sei. Que o homem não deixa de existir quando morre, mas quando deixa de pensar. Enquanto eu estiver pensando, enquanto eu estiver querendo ocupar, não, esse espaço é meu e ninguém vai tirar ele de mim. Aí eu sou gente. No dia que eu servir apenas, como eu vejo uma multidão, só para dizer amém, para mim uma pessoa que só diz amém, ela simplesmente está ocupando o espaço, mas ela não faz parte desse espaço. Eu preciso interferir no espaço no qual eu vivo. Eu preciso ser uma parte integrada desse ambiente de tal forma como um quebra-cabeça. De se faltar uma peça, aquilo não fechar. Jesus nos chamou com essa finalidade. Jesus nos chamou para marcar nossa história. Fazer o melhor que podemos fazer hoje. Sempre eu converso, às vezes lá com o pessoal da coordenação, eu sempre digo que Rui Barbosa hoje e Castro Alves hoje, eles nem seriam lembrados. Porque hoje tem outras pessoas muito mais intelectuais, muito mais preparadas, uma bagagem muito maior do que eles. Mas porque o jurista Rui Barbosa e o poeta Castro Alves foram lembrados? Porque eles fizeram por ser lembrado, por ser o melhor da sua época. Jesus está nos chamando, não para olhar para a vida de ser, nem para se alguém está certo ou se está errado. Jesus está chamando a mim e a você para ser o melhor da nossa época. Fazer tudo aquilo da melhor maneira possível. Não interessa o que venhamos a fazer. Façamos da melhor maneira possível. E Paulo ainda diz que tudo o que venhamos fazer, façamos como se fosse para Deus e não para os homens. E que Jesus Cristo os abençoe e continue dando outra oportunidade.